privilégio estar aqui com vocês mais uma vez, repetindo o que fizemos pela manhã. A alegria, como disse pela manhã, ver uma igreja nova que Deus tem usado e tem crescido numa cidade para a glória de Deus e para a prosperidade dessa cidade, em nome de Jesus. Como disse pela manhã, eu estou fazendo esse ano 20 anos de ministério pastoral. Em toda a minha vida pastoral eu trabalhei com início de igrejas. Aí com um período curto como professor apenas no seminário. Ainda sou professor, residente no Seminário Palavra da Vida. Mas voltei, plantei uma igreja depois de 5 anos como professor. E nesses 20 anos, dos 16 anos eu tenho trabalhado no plantio de novas igrejas, 2 nesses 16 anos. Por isso meu coração arde, queima em ver igrejas nascendo, ainda mais igrejas tão lindas e tão pujantes como essa. Estou vendo aluno meu ali do seminário, que legal te ver, viu, querido? Te vi de longe ali. Pessoal que aparece lá pelo sábado no CTL. É bom, né? A gente cria uma relação lá e conversa muito, almoça junto. Sempre tem alguém, um infeliz que inventa uma feijoada no sábado, né? Do CTL, não dá para voltar à tarde para continuar a aula. Muito bom te ver, viu? Meu coração está descansando hoje à noite no capítulo 5 do livro de João. Se você puder levar até lá, comigo o seu coração também até o capítulo 5 do livro de João. Segure ele um pouco, nós já voltaremos até ele. Hoje pela manhã eu comecei a conversar com vocês, sei que muitos estavam, outros chegaram aqui pela primeira vez hoje, no domingo, sobre o que de fato uma igreja precisa. E nós falamos sobre várias coisas que o nosso imaginário de igreja nos faz pensar que seja necessário para uma igreja ser de fato uma igreja. E ao final da nossa conversa nós concluímos juntos pelo texto de Apocalipse capítulo 3, texto dirigido à igreja da Laodiceia, da cidade de Laodiceia, que a única coisa que uma igreja precisa para ser a igreja que Deus a comprou com o sangue de Jesus é a própria pessoa e a própria presença de Jesus. É a única coisa. E vimos que o que pode nos atrapalhar é a nossa arrogância, o nosso espírito contrário à pessoa e à presença de Jesus na igreja, acreditando que podemos fazer sem Ele. Então, como vimos em Laodiceia, Ele fica do lado de fora da porta, batendo e perguntando se Ele pode dar uma opinião sobre esse negócio que chamamos igreja dele. Eu quero continuar dizendo a você esta noite que a única coisa que nós precisamos para ser a igreja que Cristo sonhou que fôssemos é a pessoa e a presença de Jesus Cristo, o dono, o Redentor, aquele que comprou a igreja com seu sangue caro e precioso. E quando nós não sabemos exatamente como trilhar este caminho de Jesus ser o único que a igreja necessita e tem, nós costumamos a ficar perdidos. Mais ou menos como Lewis Carroll escreveu a Pequena Alice no País das Maravilhas. Se você não leu, você precisa ler. Não é livro de criança. É um grande tratado filosófico. Mas lembra quando a Pequena Alice desce aquele buraco atrás daquele coelho muito doido, que está sempre atrasado, ele só não sabe para quê? Em certa altura, depois de encontrar muitos personagens da história, a Alice encontra um gato muito esquisito em cima de uma árvore. E aquele gato é muito estranho. Porque ele some, aparece. E a Alice está perdida no meio da floresta. E ela pergunta para o gato: gato, como eu saio daqui? Qual o caminho que eu tomo? E o gato pergunta aquela célebre frase para Alice, de tanto significado. Ele diz: garota, mas para onde você quer ir? E ela diz: eu não sei, eu estou perdida. Então o gato responde o que você já ouviu popularmente por aí. Então, tome qualquer caminho, porque quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Quando não temos uma rota bem estabelecida, costumamos tomar qualquer rota, qualquer caminho.
E uma coisa que eu tenho ouvido vocês falarem desde a manhã, e uma coisa que, nas poucas vezes que falei com Lazzarini, ele fez questão de frisar sobre esta comunidade, é que vocês optaram por ser uma igreja simples. Simples. Essa é uma das duas marcas da comunidade que hoje pastoreio lá em Jacareí. Uma igreja focada em Jesus, na nossa espiritualidade. E uma igreja simples nas nossas estruturas. Eu tenho há 10 anos ensinado jovens candidatos ao ministério, pessoas que saem para plantar igreja lá no seminário Palavra da Vida. E uma das a minha principal área no seminário é falar sobre igreja, ensinar a disciplina de plantação de igrejas. E falamos muito sobre esta grande moda mundial sobre igreja, que é a tal da igreja simples. Agora, deixa eu dizer uma coisa. Ser uma igreja simples não tem a ver meramente com estruturas. Não tem a ver com você ter um espaço que é mais dialogal, que é mais moderno. Não tem a ver com você ter menos eventos. Não tem a ver com você ter menos eventos, estrutura. Claro que a estrutura causa muita complexidade. E no mundo que vivemos, na geração do cansaço, como diz o famoso filósofo Byung-Chul Han, a sociedade do cansaço, é muito difícil mantermos estruturas complexas, porque a vida já é complexa. Na verdade, esta geração, ela luta pela simplificação. Como já dizia Steve Jobs, a simplicidade é o último degrau da sofisticação. Mas ser simples não é só ter estrutura simples, quando pensamos em uma igreja local. Mas a simplicidade, ela passa por uma visão correta da espiritualidade, focada em Jesus Cristo. Aquele que é o único que precisamos enquanto pessoa e presença para sermos a igreja que Jesus nos comprou para sermos. Então, deixa eu dizer a você, Igreja Live, simplicidade não é um modelo. Simplicidade não é um jeito de fazer. Simplicidade não tem a ver com horários, com estilos, com menos movimento, embora tudo isso faça parte de sermos simples. Mas uma igreja verdadeiramente simples é uma igreja simples no seu paradigma da espiritualidade focada em Jesus Cristo. Quando Jesus é tudo o que temos e tudo o que queremos ter, nós compreendemos a estrutura de uma igreja simples. Porque Jesus na Bíblia, desde a semente da Eva, ele se apresenta como um caminho aberto no tempo. Um caminho de verdade e vida. E quem conhece o caminho é porque sabe para onde está indo. Quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Por isso eu gostaria de, em poucos minutos, ajudar você a considerar um paradigma de espiritualidade simples. Porque você pode simplificar muita coisa na tua vida como igreja. Você pode olhar para o seu momento de vida e dizer: cansei de igrejas complexas. Cansei de ir várias vezes na igreja. Cansei de ir na quarta-feira, domingo, 9 horas, na IBD, 10 horas no culto, voltar para o culto das 19 horas. É cansativo mesmo. Tem igreja que não é nem 9 horas, é 7 da manhã, daí é missa do galo, não é nem culto, né? É difícil. Tem coisa toda hora, 15 ministérios, se você não for te julgam. É difícil. E cansado dessa estrutura pesada e complexa, você pode, um momento ou outro, num rompante, dizer: quer saber? Quebrei com as estruturas da igreja. Agora eu vou quebrar paradigmas, outra coisa que está na moda, né? Vou pensar fora da caixinha, você só não sabe que caixinha que é, mas está pensando fora. E aí você vai para uma igreja moderna, como a Live. Você vai para uma igreja com menos eventos, como a Live. E tudo isso é bom demais, eu adoro. Mas talvez você carregue com você ainda paradigmas de uma espiritualidade profundamente complexa. De uma igreja simples
Não é simples porque simplificou estruturas, mas é simples porque aprendeu o simples caminho do Cordeiro de Deus. Aprendeu a simplicidade do jugo de Jesus Cristo. Aprendeu a simplicidade leve da vida cristã. E eu quero mostrar para você, em uma história da Bíblia, alguns sintomas, um diagnóstico de quando nós ainda temos uma espiritualidade complexa, tentando apenas ser simples nas estruturas que se modernizaram. E eu quero fazer isso por meio da história de um homem sem nome, que batizaram ele de O Paralítico, num lugar chamado o Tanque de Betesda. João capítulo 5, se você puder, acompanhe a leitura comigo. E acompanhe a leitura com fé, a partir do versículo de número 1. Diz assim a palavra de Deus. Algum tempo depois, você lembra, Jesus estava naquele ministério frenético, ele estava conversando, curando, ele estava fazendo, acontecendo. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque, que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali no tanque de Betesda, costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles, esse grande número de inválidos, esperavam um movimento nas águas. Como isso se dava? De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, o primeiro dos desvalidos, o primeiro deles que entrasse no tanque, depois de agitada as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Não sabemos se ele era um homem de 38 anos ou se em algum momento a doença o acometeu e há 38 anos ele estava ali. O texto não nos informa, mas há 38 anos ele não pisava no chão, não andava. Quando Jesus viu ele deitado e soube que ele havia vivido naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou. Tem hora que Jesus parece estar tirando sarro da gente, né? Ele fala, você quer ser curado? Parece aquelas perguntas que você faz para adolescente, que adolescente vai falar, claro, estou fazendo o quê aqui? Você quer ser curado? O paralítico respondeu, Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto eu estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Lembra, ele era paralítico. Não era tão fácil ganhar na corrida. Então Jesus disse, levante-se, pegue a sua maca e ande, homem. Imediatamente. Algo muito repetido no ministério de Jesus. Imediatamente. Jesus está em ação enquanto espalha o reino dele neste mundo. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Mas tinha um problema. Isso aconteceu num sábado. E por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado. Que mediocridade, né? Hoje é sábado, homem. Não lhe é permitido carregar a maca. Mas ele respondeu, o homem que me curou, olha que traíra, me disse, pegue a sua maca e ande. Então lhe perguntaram, quem é esse homem que mandou pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse, olhe, você está curado. Não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem tinha curado ele. Dá vontade de pegar esse cara aqui, né? E dar uma lição nele, né? Muito traíra. Mas ele tinha muito a perder também. Não dizendo que era Jesus quem tinha feito. Essa é a história que João está nos contando. E ele está nos contando por uma razão. Dentro da jornada ministerial de Jesus.
Esse tanque de Betesda era um lugar famoso, e famoso exatamente por essa história que acabamos de ler. Lá naquele lugar, rolava uma lenda que corria pela boca pequena, que o tanque era um lugar de águas curativas. E a história, a lenda que se contava, não muito diferente dessas histórias que se criam cidades, lugares, monumentos para grandes romarias. Se contava que de vez em quando, e ninguém via, um anjo descia. E quando esse anjo descia em Betesda e tocava na água, a água recebia poderes curativos. Então, todos os desvalidos, todos os cegos, coxos, todos que tinham qualquer tipo de dificuldade, doença, e que habitavam em Betesda como este homem que ali morava, ou iam a Betesda atrás de cura, tinham que tentar chegar primeiro no tanque. E depois do anjo tocar a água e transformá-la. O primeiro deles que tocasse a água seria curado. Rubinho Barrichello não se criaria em Betesda. É o lugar do livre comércio, do liberalismo econômico, meritocracia. Se você é esse de direita que gosta de um mérito, Betesda é seu lugar, vai morar lá. Lá só os mais fortes ganham. Sabe aquele papo de que se a gente acordar cedo e trabalhar muito vai dar certo? O gari também acorda cedo e trabalha muito. E deixa eu te dizer, mais que você às vezes. Esse papo de meritocracia funciona em lugares como Betesda. Por isso que é tão bem visto em ambientes tão religiosos. Porque a religião é o espaço do mérito. É igual aquela pessoa que ficou milionária e você olha para ela com muita admiração e fala, mas esse ralou. Não, não ralou não. Ganhou do vô, do pai que ganhou do avô um terreno no fim de Americana, que não valia nada, era uma roça. Aí alguém um dia decidiu fazer um shopping do lado ali. Aí cortaram 5 avenidas. Colocaram 8 condomínios, 10 torres, um monte de galeria. E a roça virou o terreno mais caro de Americana. E ele ficou milionário. Ele não fez nada para merecer. Mas a lógica do mérito nos toma. E nós temos orgulho do mérito. Nós gostamos do mérito, queremos o mérito, admiramos quem faz pelo mérito. E deixa eu dizer, o mérito não é ruim. Na minha casa a gente guia muita coisa pelo mérito. Mas o mérito não é o melhor paradigma da espiritualidade. Ele faz parte da vida. Mas toda a espiritualidade guiada pelo mérito é a espiritualidade de Betesda. Em Betesda, quem é curado? Só o melhor. E o melhor é só o primeiro. Não tem medalha de prata em Betesda. Bronze, ninguém nem lembra. Em Betesda, é só quem faz 100 metros abaixo de 9 segundos. Betesda é o lugar dos melhores. Que lugar terrível de se viver. Que lugar terrível para ser um paralítico. Que lugar terrível para alcançar uma cura. Para achar um conforto, um afago, uma ajuda. Meio parecido com as igrejas. Mas deixa eu te dizer aonde estão os sintomas da primeira igreja batista de Betesda. Este lugar. Há 3 coisas que você rapidamente identifica no ambiente do mérito. Uma espiritualidade extremamente complexa, nada simples, e que pesa a vida de quem a carrega. A primeira coisa é que a espiritualidade de Betesda, a espiritualidade do mérito, a espiritualidade de quem está perdido e não sabe de que caminho tomar. Essa espiritualidade é a espiritualidade do monumento. Do monumento. Pessoas aqui em Betesda eram curadas, tudo bem? Você leu. Se você acredita é outra coisa. Se é verdade, não cabe a nós. Parece uma lenda, mas eu não estava lá. Talvez tenha acontecido com alguém. E a notícia rodou. Coisas acontecem.
Mas em Betesda, a espiritualidade do mérito, ela é baseada no monumento. Imagina que um dia, o paralítico de 38 anos, ou há 38 anos paralítico, acordasse e dissesse: acho que Betesda não está rolando. Eu nunca chego, o anjo toca, sempre outro chega, quando eu tento, não está rolando. Será que se eu mudar para Cafarnaum e achar um lugar místico lá, um lugar de romaria, quem sabe em Nazaré, dizem que veio um profeta de Nazaré, quem sabe Nazaré é legal? Jerusalém, vamos ao lugar da adoração. Você acha que na mente do paralítico havia essa possibilidade? Não. Porque a cura que ele tanto ansiava, no contexto da esperança dele, aonde o mérito imperava, só acontecia em um lugar. E qual era o lugar? Betesda. A espiritualidade de Betesda é a espiritualidade do monumento. Esses dias atrás eu li uma pesquisa norte-americana, Lazzarini, que diz que o crente comum vai à igreja, e crente comum, entenda você que não é profissional da religião, tá bom? Porque eu vou na igreja todo domingo, mas porque eu ganho, porque se não ganhasse também não ia, tá bom? Só vou porque eu ganho. Mas o crente comum, ele frequenta a sua igreja numa média de 2 vezes mensalmente. Eu cresci num contexto religioso, do qual eu ainda sou tomado em muitas dimensões. E religioso aqui digo no sentido pejorativo da palavra. Aonde estar na igreja era caminho, igreja física, domingo, era caminho para você ser um bom crente, ser abençoado, fazer o que é certo, acertar no alvo. E faltar era muito ruim e até mesmo pecaminoso. Eu cresci na estrutura da espiritualidade do monumento, onde nós acreditamos que existem lugares sagrados, pessoas especiais. Quando eu pastoreava em Jacareí, tinha uma senhora que todos os domingos ia à igreja. E todos os domingos essa senhora levava na Bíblia dela a foto do filho dela que era envolvido com drogas. E todos os domingos ela sentava do meu lado, depois do culto. Tirava a foto de dentro e dizia: ora por ele, pastor. E por muito tempo eu fiz. Eu pegava a foto com carinho porque eu sabia que doía para ela. Eu colocava a mão na foto porque eu sabia que aquilo fazia um sentido para ela. Eu orava por libertação na vida do filho dela. Até o dia que eu tomei coragem e disse: minha irmã, eu não vou orar pelo filho da senhora, para a senhora. Mas ela levou um susto. E eu disse: eu vou orar com a senhora, pelo filho da senhora. Porque a minha oração, minha irmã, em nada vale mais que a sua. A minha posição em nada é maior que a sua no reino de Deus e na relação com o Cristo. Mas nós gostamos do monumento. Seja ele a persona do movimento, seja ele a localidade física do monumento. E se você fizer uma rápida análise, você que tem mais de 10 horas de anos de voo de igreja, você sabe que a espiritualidade meritocrática do monumento ainda é algo complicado para você. Há um tempo atrás eu fui a Piracicaba pregar num evento de uma editora. E o evento acontecia numa igreja específica. E eu cheguei nessa igreja, sozinho, cansado, fui porque tinha que ir. Saiba, às vezes a gente não está a fim de ir. Cheguei com a minha mochilinha ali. Aí sentei, sei lá, na terceira fileira, no banco da ponta. Quando eu estou lá, pensando na vida, pensando, eu queria estar em casa. Chegou um senhor, eu estava sem paciência. Chegou um senhorzinho do meu lado e falou assim: você sentou no meu lugar.
E por um instante eu achei que ele estava brincando comigo. Falei, eu saí de casa, Jesus, por que o Senhor está me testando assim? Deixei passar. E ele não saía de lá. E ele olhou de novo e disse, o senhor não é o pastor que vai pregar? Ele viu no cartaz, falei, sou eu. Ele disse, o Senhor sentou no meu lugar. Eu vi que não era brincadeira. E ele olhou para mim e disse assim, mas tudo bem, porque o senhor é um pastor e só vem hoje. Amanhã eu sento aí, hoje o senhor pode sentar. Eu peguei a minha mochila e falei, por favor, Senhor, sente no seu lugar. E eu fui para o fundo da igreja. Fui com ele me chamando, não, volta. Eu não voltei, de raiva. Preguei na carne. Fulminando aquele senhor. Porque ele estava falando sério. Maldita espiritualidade do monumento. Hoje eu desci do púlpito de manhã, sentei ali. Minha esposa me conhece, sabia que meu semblante tinha caído, eu peguei o meu WhatsApp. E aí, um dos pastores da nossa igreja, o pastor Guilherme, disse assim, Joel, sabe o que aconteceu hoje? Um visitante foi embora, porque não tinha crente já de igreja, que vem de outras igrejas. Porque não tinha lugar na igreja para ele hoje. Nós estamos com um problema, ore por nós. Nós temos um salão que cabe apertadinho, um pouquinho mais de 200 pessoas. Nós temos tido uma frequência de 350 pessoas de manhã no culto. Você fala, mas como põe 350 no lugar de 200? Não faço a menor ideia. Também não é problema meu. Foi embora. E eu liguei para o Guilherme, por que, Guilherme? Ah, Joel, gente já de igreja, velho de igreja. E ficou bravo porque achou que a gente tinha obrigação de ter lugar para ele. Maldita espiritualidade do monumento. Talvez você diga, não, mas eu estou na live agora. Agora a gente faz, estavam me contando, achei muito legal, Lazarina. Agora a gente faz a pausa, não é com de oração. Agora a gente faz o Live Educa no Google Meet, não é mais EBD. Que legal. Mas você pode fazer isso com um coração cheio de espiritualidade de monumento. A segunda doença, o segundo sintoma de uma espiritualidade meritocrática da PIB de Betesda é que em Betesda a espiritualidade meritocrática é a espiritualidade do movimento. Ela não só acontece em Betesda, mas acontece daquele jeito em Betesda. Imagina que o paralítico falasse, eu vou tentar ir de noite. E alguém falasse do lado dele ali, deitado, um coxo, não, paralítico, mas o anjo não tocou, a sirene não soou. Mas vai ver, é mentira. Vai ver, a água cura sempre, vamos tentar. Não, tem que respeitar. Vai que acontece uma desgraça. Vai que você está traindo o grande sagrado. Porque um dos sintomas da maldita espiritualidade de Betesda é que a espiritualidade parece só acontecer em um movimento específico. Por isso que nós afastamos a vida inteira tantas pessoas das nossas igrejas. Porque nós temos movimentos que só nós entendemos. A gente fala coisas que só a gente entende. A gente canta músicas. Glória a Deus por essas músicas mais coloquiais, worshipeiras hoje, né? Você já percebeu as músicas que a gente sempre cantou? Ele é o leão da tribo de Judá. O visitante entra na igreja, ele fala, tem um leão aqui, meu Deus. Esse pessoal é louco. A gente cantava, persegui os inimigos e os alcancei, os destruí, os atravessei. Cara, esse cara corre da igreja. O pessoal está em guerra. A gente dá boletim para as pessoas, porque o boletim já é esquisito. A gente dá um boletim para a pessoa, está escrito assim no boletim, EBD, EBF. O cara não sabe o que é. Ele acha que é um imposto para pagar. No Brasil cheio de imposto já. A gente ora, a gente muda a voz. O cara fala fininho, quando ele sobe no budo dele, Senhor, e levanta o pezinho ainda assim, né? Senhor. Agora tira esses movimentos da igreja. Talvez a sua espiritualidade se desmanche.
Porque você acredita no movimento. Você pode ser simples nas estruturas, mas você acredita no movimento. E deixa eu te dizer uma coisa, você que é muito jovem que está aqui, você que é da geração Experience, que adora luz, que adora solo de guitarra, chimbal da bateria aberto, que adora levantar a mão, sentir o louvor. O nosso jeito de fazer também não é o único certo. Em nossa comunidade, nós somos uma comunidade muito jovem. Muito jovem. Mas nós temos muitos idosos, para minha surpresa. Eu às vezes olho para as pessoas mais idosas da nossa igreja e eu falo, meu irmão, eu tenho uma dó de você estar aqui. Eu tenho uma dó. Que é muito barulho para você. Tem uns que eu já tentei convencer de ir embora. Mas eles não vão. Meu irmão, tem umas igrejas para te indicar, cantam um hino e tal. Combina mais. Mas eles não vão. Agora eu preciso aprender a ensinar a minha igreja a dizer que se nós não somos suficientes para ajudar essas pessoas a terminarem bem, nós não somos dignos de começar do nosso jeito. Precisamos encontrar esses movimentos e parar com essa maldita espiritualidade da PIB de Betesda. De achar que é só quando o anjo toca que a espiritualidade acontece. É só quando a espinha tem um frio. É só quando dá um arrepio. É só quando a oração é daquela pessoa. É só quando é no domingo. É só quando é naquele horário. Em nossa comunidade, nós temos muito programa de educação cristã. Ensinamos muito a Bíblia, mas nós não temos uma EBD. Recentemente, uma família decidiu ir embora da nossa igreja. E uma família querida, que eu amo muito. Sentei com essa família e disse, por que vocês vão embora? Eles me disseram, porque aqui não tem EBD. Aí eu falei, mas eu posso te explicar tudo que a gente tem para ensinar a Bíblia aqui? Pode, pastor. Temos isso, eu sei. Temos isso, eu faço. Temos aquilo, já fui. Meu irmão, minha irmã, é muito mais do que uma EBD de domingo de manhã. Fica então, caminha com a gente, seja igreja. Não, a gente quer EBD. A gente quer um anjo que toca. Porque a nossa espiritualidade, ela é pesada. Ela é do movimento. E só pode ser aquele movimento. A espiritualidade de Betesda, ela é um monumento. Ela é um movimento. E por último, ela é um momento. Podia ir qualquer hora? Podia ser em qualquer ordem da fila? Tinha que ser só quando o anjo toca. E só quem chega? Primeiro. Se você for o segundo, esquece, não tem cura para você. Se você chegar antes do anjo tocar, esquece, a água ainda não cura. Tem que ser naquele exato segundo, naquele perfeito instante, onde todas as convergências espirituais se dão para o seu benefício. A nossa espiritualidade da meritocracia de Betesda é muito ligada aos momentos. Por isso que você diz, mas Jesus falou comigo naquele momento. Mas Jesus agiu naquela hora. Nós acreditamos quase nessa espiritualidade mística do momento. Essas são espiritualidades pesadas, que nos prendem, nos pressionam, nos oprimem. Essa é Betesda. E esses são sintomas de alguém que ainda tem uma espiritualidade complexa e pesada, vive a espiritualidade do monumento. Só em Betesda as coisas acontecem, só na live que tudo acontece. A espiritualidade do movimento é só se for daquele jeito que eu aprendi. E a espiritualidade do momento só se for no domingo, às 7 da noite, às 10 da manhã. Só se for na quarta-feira, na pausa. Só se for no domingo de manhã, no Live Educa. Só se for naquela hora que o Lazzarini ora para mim. Só se for naquele momento que o Timóteo me dá um conselho. Só naquela hora é que funciona. Maldita espiritualidade do monumento, do movimento e do momento. Como curamos isso? Veja como o texto continua. Diz assim o texto.
Jesus foi até o paralítico, verso 6, e viu que ele estava daquele estado. E ele perguntou: paralítico, quer mudar a sua história? Quer ser curado? Vai lá para a live. Lá é o monumento. Vai lá para a live. Lá tudo acontece no momento certo, no movimento adequado. Vai lá. Não foi isso que ele disse. Ele disse: você quer ser curado? Só isso. Agora, perceba quando a espiritualidade do monumento, do movimento e do momento nos domina. O que o paralítico tinha que responder para uma oferta tão graciosa e maravilhosa como essa? Washington, você quer que eu te dê um presente? Sim, só isso basta. Paralítico, você quer ser curado? Mas ele está tomado por uma espiritualidade equivocada. Ele diz: Senhor, não tem como. O senhor acha que eu estou marcando bobeira aqui? É exatamente o que eu estou tentando. Todo dia, há 38 anos. O anjo toca. Eu me apresso. Mas eu não sei se o senhor percebeu. Eu não ando, homem. Tem gente com deficiências que é mais vantajosa nessa hora para chegar lá. Ele está tão dominado pela espiritualidade do monumento, do movimento e do momento em Betesda, no mérito, na conquista pessoal, que ele diz: ah, Jesus, eu queria. Aliás, é o que eu mais quero. Aliás, há 38 anos é isso que eu tento. Mas eu não sei se o senhor percebeu, todo mundo aqui quer a mesma coisa. E não tem ninguém disposto a abrir a mão do que quer para que eu tenha o que eu preciso. Jesus está perguntando isso para você hoje. Você quer? Você quer uma vida de intimidade simples comigo? Ah, Jesus, é claro que eu quero, mas eu não sei orar direito. Você quer uma vida de intimidade comigo? Ah, Jesus, mas eu estou naquela lista que vai só 2 vezes por mês no culto. Você quer, homem? Você quer, mulher, ter uma relação pessoal comigo? Ah, eu quero, mas eu não sei cantar as músicas. O pastor me chama para servir lá na igreja, eu não sei servir em nada. Jesus, eu não sou bom. Eu não consigo viver no monumento, no movimento e no momento. Jesus olha para aquele homem e diz algo estarrecedor. Ele diz assim, verso 8, então Jesus disse: levanta, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem foi curado, pegou a maca e andou. Esse homem está olhando para Betesda. Ele está olhando para o movimento do anjo, para o momento da água transformada. Jesus fez um convite simples. Paralítico, olhe para mim. Olhe para a minha pessoa. Eu sou um monumento encarnado na história em seu favor, homem. Eu sou o movimento de Deus colocado como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente na plenitude dos tempos. Olhe para mim, homem. Eu sou o momento certo de toda a plenitude. Não olhe mais para o poço. Não espere mais o anjo. Não cria mais na cura momentânea. Olhe para mim. Olhe para o haja de todas as coisas. Olhe para o logos da redenção. Olhe para o alfa e para o ômega. Olhe para o Cordeiro de Deus e o leão da tribo de Judá. Olhe para mim, homem. Porque só em mim há poder e cura. Você quer uma espiritualidade de verdade? É fácil. Pega a sua maca e anda. Anda no nome e no poder de Jesus. O que você tem? Um casamento quebrado. 10 encontros de casais não vão resolver. A dinâmica da troca de sapato não vai te ajudar. Seus filhos não te obedecem. O curso de criação de filhos é bom na igreja, mas não vai fazer você criar bem seu filho.
Ah, você precisa conhecer mais a Bíblia. Legal, mas estudá-la só não vai resolver. Você tem problemas na sua fé vacilante, na sua espiritualidade de monumento, movimento e momento. Olhe para Jesus, só para Jesus. Pegue a maca da sua dor e ande no nome e no poder de quem foi a Betesda. De quem é maior que Betesda. De quem cura, mas não cura num poço, em um momento oportuno e único, mas cura por toda a eternidade. É isso. Mas talvez você ouça o que eu estou dizendo e fale, tá aí, Joel, você veio aqui para dizer o que está errado em mim e o que eu preciso fazer. Eu preciso abandonar o monumento, o movimento e o momento da minha espiritualidade meritocrática. E eu preciso olhar para Jesus, pegar minha maca e andar, crendo no poder dele. Ele que é o monumento da encarnação na história. Ele que é o movimento que aparece na história encarnado. Ele que é o momento da plenitude dos tempos. Eu entendi. Vou fazer isso. Daqui para frente, eu vou focar a minha espiritualidade na pessoa e na presença simples de Jesus de Nazaré. E você vai andar com ele. Mas sabe o que vai acontecer? Vai aparecer um intrometido de Betesda na sua vida. Vai aparecer um religioso. E que vai dizer, ei, o que você está fazendo? Estou vivendo. Mas você não é cristão? Sim, estou vivendo a simplicidade da vida cristã. Mas você não vai no culto todo domingo? Não vou. Mas você não faz? Não faço. Mas você não é daqui? Não sou. Mas então você está errado, sabe por quê? Porque você anda carregando macas no sábado, homem. Você sabe que o judeu não podia trabalhar no sábado. O simples dizia as tradições judaicas que se um judeu cuspisse no chão, já era proibido no sábado. Porque no Oriente Antigo, quando tudo era de terra, se você cuspisse no chão, levantaria poeira, sujaria alguma coisa. Sujeira demanda de limpeza. Limpeza é trabalho. E trabalho é proibido. Então você não podia cuspir no chão. Olha o nível da religiosidade. Agora tem um homem que pegou uma maca e saiu andando. Um homem traíra, vamos combinar. Que entregou Jesus na primeira oportunidade para levar o pescoço dele. Mas você vai encontrar esse tipo de gente por Americana dizendo para você, você é da Live, entendi. Aquela igreja moderninha, que não tem EBD. Aquela igreja que faz uma pausa no Google Meet, em vez de um culto de oração fervoroso e de joelho. Você é da igreja do povo da parede preta. Você diz assim, olha, meu amigo, eu não sei o que eu sou. O que eu sei é que há 38 anos eu não andava e agora eu pulo. Eu ando em nome de Jesus, na liberdade da pessoa e da presença de Jesus. Eu não dependo mais de monumentos como Betesda, de movimentos como o do anjo, e nem de um único momento para encontrar uma cura que já me encontrou para toda a eternidade. Julgue-me quanto você quiser. Denuncie a minha falta de religiosidade, o quanto lhe for oportuno. Mas há 38 anos eu não sabia o que era pisar no chão. E agora eu piso. Quer ser simples? Tenha menos eventos. Quer ser simples? Faça um culto dinâmico. Quer ser simples? Fale a linguagem desta geração. Mas isso não é tudo que a simplicidade de uma igreja precisa. Quer ser verdadeiramente simples? Viva a simplicidade da espiritualidade que começa, passa e termina só em Jesus Cristo. Sem monumentos, sem movimentos e sem momentos. Porque Ele, o Cristo, é o monumento da encarnação. O movimento que rasga a história numa saga de amor.
o momento certo da plenitude dos tempos, do encontro da sua história com a história do Redentor. Eu amo a história das crônicas de C.S. Lewis. Se você nunca leu C.S. Lewis, você não tem vida. Você precisa ler C.S. Lewis. Porque C.S. Lewis salva pessoas. Salva a vida de pessoas. Se você tem filhos pequenos, eu vou te dizer, leia Lewis com seus filhos. Tudo que você puder. Uma das crônicas de Lewis conta a história da guerra entre os Narnianos e os Talmarins. Quando o príncipe Caspian, ele quer retomar o poder em Nárnia, porque Nárnia morreu, Aslan sumiu e nada mais é como antes em Nárnia. Então eles estão em uma guerra, aí os Talmarins estão atrás do que restou dos Narnianos. E os príncipes de Nárnia, os reis de Nárnia, eles voltaram, os filhos de Adão, para defender os Narnianos. Em certa altura, eles estão na fortaleza, como C.S. Lewis descreve na crônica do príncipe Caspian. E os Talmarins estão prontos para avançar sobre eles e destruí-los para sempre. E eles lutaram, mas estão prontos para se entregar, eles não têm mais forças. E ao longo da crônica, a pequena Lucy, uma das filhas de Adão, fala o tempo todo para os seus irmãos que ela vê Aslan em todos os lugares que eles passam em Nárnia. Aslan está atrás de uma árvore, atrás de uma cachoeira, do outro lado do penhasco. Mas Lucy é a mais novinha, a criancinha. E Edmundo sempre tira sarro da Lucy, dizendo que ela não viu nada, que ela está inventando. Até uma hora que Pedro, o irmão mais velho, e também Susana chamam a atenção de Lucy e diz: Lucy, para, você está atrapalhando. Você não viu nada, Aslan, é a sua imaginação. Mas agora eles estão em perigo. Os Talmarins vão atravessar o rio e vão até a fortaleza e vão destruí-los. Pedro não consegue mais defender os Narnianos. Ele vai até a pequena irmã e diz: Lucy, você viu mesmo Aslan? É real o que você está contando, irmã? E ela diz: sim, Pedro, eu vi várias vezes. E ele diz: então pegue um cavalo, Lucy. Vá à floresta e ache Aslan, ou vamos morrer. O príncipe Caspian e Susana, que tem uma fé, eles vão atrás de Lucy, para protegê-la na floresta contra o exército que persegue os soldados, os Talmarins. Até que eles conseguem despistar os soldados e eles ficam e Lucy vai por entre a floresta. Então ela cavalga, até que ela encontra Aslan. O encontro é tão belo como Lewis descreve. Eles se veem e Lucy esquece do que está acontecendo na fortaleza. Tamanho é o amor que ela tem por Aslan. Eles rolam na relva, eles se abraçam, ela puxa a juba dele, até a hora que Lucy adormece enquanto está tendo guerra na juba de Aslan. De repente ela acorda e lembra: Pedro, Edmundo, Susana, Caspian, os Narnianos. E ela olha para Aslan e diz: Aslan, você precisa ajudar, eles vão morrer, os Talmarins vão vencer, os Narnianos vão ser destruídos. E ele diz: calma, pequena Lucy, tudo vai dar certo. Naquela habitual calma do grande leão. Então Lucy vira para Aslan, aquela singeleza dela, e diz: ah, Aslan, como eu queria ser mais corajosa. O Aslan olha para Lucy e diz: Lucy, se você fosse mais corajosa do que você é, sabe o que você seria? Você seria uma leoa. Sabe o que Lewis está nos ensinando? Que Aslan está dizendo: Lucy, se você tivesse a coragem que você precisa, sabe quem você seria, Lucy? Você seria eu. E eu nunca pedi, Lucy, para você ser eu. Eu nunca pedi para você ter coragem nem vencer quem você não tem força para vencer. Sabe o que eu pedi, Lucy? Para que você confiasse em mim como você fez, e que você viesse me procurar e me achasse e acreditasse que o que você não tem, a força que você não tem, a coragem que você não tem, as pernas que você não tem, eu tenho para te dar, Lucy. Nessa hora Aslan levanta, ruge para o país de Nárnia. E as árvores voltam a dançar. Tudo ganha vida. E o grande leão é rei de novo.
Sabe o que Jesus fez em Betesda? Ele disse: ei, paralítico, eu nunca pedi para você chegar no poço. Eu nunca pedi para você chegar na hora no culto. Eu nunca pedi para você ser o crente do mês com uma foto na parede. Eu nunca pedi para você nunca ter medo e vencer todas as vezes. Falar tudo que é certo, ter o melhor casamento, os filhos mais bem educados. Sabe o que eu pedi? Que você trocasse a sua fraqueza pela minha força. Então, homem, pare de olhar para Betesda, pegue a sua maca e venha atrás de mim, porque nós vamos vencer juntos. E no meu poder. Jesus, obrigado pelo Senhor ser quem é. Nos perdoa por vivermos uma espiritualidade tão nociva, de tanto monumento, de tanto movimento e momentos. Nos perdoa disso. E nos ensina a viver uma espiritualidade onde o Senhor é o momento da encarnação, onde o Senhor é o monumento de Deus dado aos homens, onde o Senhor é o momento do nosso encontro real e verdadeiro. Me perdoa todas as vezes que a minha espiritualidade foi do mérito, foi de Betesda. E nos faz discípulos do Senhor, que estão prontos a olhar para Ti e declarar, tal como Lúcio teve que declarar diante do grande leão: eu não tenho, Aslan, você tem. Eu não sou, você é. Eu não posso, você pode. Nos ensine a dizer isso ao Senhor, Jesus. Que só seremos simples e leves. Só pegaremos a nossa maca e andaremos no seu poder quando só tivermos olhos no meio de uma Betesda confusa e perturbada para o Senhor e para nada além do Senhor. Faz isso nesta igreja. Faz isso nessas pessoas. E que a Americana encha este lugar, mais ainda as calçadas desse lugar, até que não caiba mais. E que eles saiam por aí dizendo: eu vou na live, porque na live eu descobri que não é sobre a minha performance, mas é sobre a performance do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. É no teu nome que eu oro, Jesus. Amém e amém.